Atenção, atenção. O vídeo a seguir contém spoilers do 7º episódio de WandaVision. Espero que vocês curtam. Meu povo, o negócio tá ficando doido mesmo. E assim como disse o Paul Bettany, começamos a ter coisas reveladas aqui. Então eu espero que vocês curtam o vídeo e vamos logo com isso. E eu tenho que dizer, mesmo toda a fandom sabendo que a Agnes era a Agatha Harkness, o jeito que ela se mostrou e como isso foi divulgado na série foi genial. E ainda assim gerou surpresa. E outra coisa que a gente tem que comentar é que ela estava realmente manipulando as coisas lá de dentro. Ela alterou a cabeça do Herb e ainda queria que a Wanda engravidasse mesmo. Afinal de contas, ela pegou os gêmeos aí e fez sabe-se lá o quê. Já que eles terminaram o episódio meio que desaparecidos, né? O Visão chega até a falar, né, naquele momento que é tipo The Office, que os personagens eles saem da série meio que pra serem entrevistados sobre as coisas que eles estão fazendo. Que ele tá do lado de fora daquele furgão que ele tava viajando com a Darcy, e aí ele tá falando pra câmera: a Wanda tá fazendo de tudo pra me afastar e tal. Só que na verdade, muito provável que tenha sido a Agnes. Porque a Wanda, ela tava sem controle das coisas. Ela mesma fala que ela tava perdendo o controle e ela não sabia o porquê. E aí a gente fica com a pergunta, né? Se foi porque ela usou muito poder e agora ela não tá conseguindo segurar tudo isso, ou se é porque ela tá mais surtada e aí os poderes dela estão saindo de controle, ou se é porque a influência da Agatha Harkness tá ainda maior. Aquela árvore, né? Aquelas raízes que ela tinha no porão dela começaram a brilhar de roxo e parecia que elas estavam meio que sugando alguma magia, ou que elas tinham alguma magia nelas. Então é possível que a própria realidade esteja ficando mais fraca por causa da interferência da Agatha. Então, provavelmente, ela que estava atrapalhando o Visão, porque separar os dois fica mais fácil, ela tem que combater só a Wanda, e aí foi o que eu já tinha dito aqui anteriormente, não lembro se foi em 2 ou 3 vídeos atrás, que ela queria separar o Visão da Wanda, porque assim ia ficar mais fácil de controlar a Wanda, seja porque ela ia surtar de vez e ia estar mais vulnerável, ou porque ela ia confiar na primeira pessoa que fosse minimamente confiável para ela. Então isso acaba acontecendo, ela fica mais vulnerável, ela fica mais fácil de ser manipulada, e é quando a Agatha ataca. E a gente também viu que aquele Pietro ele estava sendo controlado pela Agnes. Ele vai te enganar. Ele enrola todo mundo, eu não percebi. E que ele não é o Pietro de verdade. Agora resta saber se ele não é o Pietro de verdade dessa realidade ou se ele de fato não é nenhum Pietro, porque ele tinha os poderes. Então o que será que tá acontecendo? Será que ele tem os poderes por causa da magia ali dentro do X? Então a Agnes está dando esse poder de velocidade para ele? Ou será que ela simplesmente conseguiu pegar de fato um Pietro de outra realidade ou algum outro velocista aí que eles venham colocar na história e tá fazendo a cabeça dele para ele ser esse Pietro pra Wanda e ao mesmo tempo o pau mandado dela? Porque ele tava fazendo a ronda ali, a segurança da casa dela, que a gente viu quando ele encontra a Mônica Rambeau bisbilhotando ali a entrada externa do porão. Então vamos continuar falando dessa sequência aí do Pietro com a Mônica Rambeau. A gente viu que quando ele abordou a Mônica, o olho dela tava brilhando de azul. Né? Ou seja, os poderes novos dela estavam ativos naquele momento, ou se ativando. Será que ela vai dar a primeira surra usando os poderes dela? E outra, eu acho que esses poderes de fato vão ser os poderes de fóton que ela tem, os poderes de luz. Afinal de contas, o próprio nome fóton já apareceu. A roupa que ela tá, depois que ela tirou aquela roupa de astronauta lá, toda reforçada dela, é muito similar com a roupa que ela usa nos quadrinhos quando ela tá de fóton, só não tem o símbolo no peito, que é um símbolo mais próximo da Capitã Marvel, mas que mesmo assim as cores e a proporção de onde termina o branco e o preto estão basicamente as mesmas do quadrinho. E além de tudo, ela ainda teve aquela visão meio roxa, azulada, com verde, que pra mim ali ela tava vendo todos os comprimentos de onda, né? Todas as informações luminosas de uma vez só. E é como ela tava vendo todo o espectro luminoso de uma vez e ela não tá acostumada com isso, porque os seres humanos só enxergam uma pequena variação dentro desse espectro, ela tava meio bugada. E aí depois ela vai conseguir se acostumar com os poderes e controlar isso melhor. E eu confesso que eu também gostei bastante da explicação de que aquele caminhão todo equipado da SWORD que a Mônica tentou usar pra invadir o X com parede vermelha, né, com a barreira vermelha, não conseguiu passar porque ele era muito denso. E aí ele estava sendo repelido pela barreira. Eu pensei que inicialmente fosse porque a Wanda tinha trancado, mas não. Nesse episódio eles explicam que é por causa da densidade. A Wanda, na realidade, eu acho que ela de fato alterou a permeabilidade da barreira, mas ela não bloqueou que houvesse uma permeabilidade. Eu acho que ainda dá pra transitar dos dois lados. E depois, quando o Visão passou de dentro pra fora, eu achei que quem tivesse dentro, se conseguisse escapar de alguma forma,
poderia sair, mas quem tava de fora não conseguisse entrar. Mas pelo visto só é mais difícil, mas mesmo assim dá pra entrar. E aí a Mônica, ela teve dificuldade, né, como eu falei, pra entrar mesmo a pé, mas conseguiu. E aí a gente viu vários fragmentos, né, viu e ouviu esses fragmentos da mente dela, com direito a vozes do Nick Fury, da mãe dela, Maria Rambeau, e da própria Capitã Marvel, né, foram as falas que eles tiveram do próprio filme da Capitã Marvel, de quando a Maria Rambeau não queria ir pro espaço junto com o Nick Fury, a Capitã e o Talos, né, aquele Skrull, mas a Mônica convence ela de ir, que quando que ela ia ter a oportunidade de ir pro espaço de novo e tal. A gente ouviu as falas daquilo ali e a gente viu algumas Mônicas diferentes. A gente viu ela como Geraldine, viu ela do hospital, e enquanto via ela atravessando, e depois tudo juntou pra ela de novo, o olho dela brilhou de azul, ela conseguiu atravessar a barreira do X e a memória dela não foi apagada dessa vez. E aí aquela minha indagação sobre o efeito da barreira continua, né? Porque a barreira vai simplesmente ser desfeita com todo mundo lá dentro, ou as pessoas vão ser libertas e vão conseguir fugir. Porque dependendo de como isso vai acontecer, talvez as pessoas tenham passado mais de uma vez pela barreira. E aí será que elas vão ter as mesmas alterações que aconteceram com a Mônica Rambeau? Porque elas tendo essas alterações, será que elas vão desenvolver poderes? Ou será que elas só vão ter essas mutações celulares no DNA que acabaram acontecendo com ela? Porque de verdade mesmo, os poderes só ativaram durante a terceira passagem dela pela barreira. Ela estava sofrendo mudanças a nível molecular no DNA depois da segunda passagem, mas os poderes só apareceram durante a terceira passagem. Então será que para ter poder precisa de 3 e não de 2? Será que o efeito é igual em todo mundo? Continuando aí falando do X, né, das propriedades dele, o diretor babaca da SWORD, ele quer tacar alguma coisa lá, e ele quer lançar logo. Será que isso vai ser uma bomba nuclear? O famoso sonho americano de nucar o mundo todo? Ou será que é uma bomba normal? Ou então talvez até alguma bomba que tenha sido feita especificamente para combater algum tipo de poder. Da mesma forma que a gente viu que ele estava querendo religar o Visão e usar ele de arma, talvez ele estivesse desenvolvendo alguma bomba ou alguma arma que fosse capaz de neutralizar, ou pelo menos ele acredita que seja, capaz de neutralizar os poderes da Wanda. Então será que é isso que ele vai tentar usar no X? E mesmo que ele neutralize os poderes da Wanda, será que a própria Agatha não vai colocar uma outra barreira? Ou vai, mostrar que a Wanda tem algum controle sobre aquela barreira, mas que na verdade a barreira é da própria Agatha, então que só ela pode tirar? Porque talvez seja interessante a barreira continuar e ninguém atrapalhar ela enquanto ela acaba com a Wanda e pega o que ela quer pegar. Mas então, falando da própria Agatha e do que já tá dentro do X, vamos falar daquele livro que estava no porão dela. O que será que é aquele livro? Talvez ele seja algum livro de magia do caos. E se ele for um livro de magia do caos, que é a magia que a Wanda usa nos quadrinhos, porque ela tem o Hexapoder, que é o poder mutante dela, e ela também tem a magia do caos. Ela acessa a magia dessa outra dimensão e meio que ela soma os dois poderes e amplifica os dois. E aí, se esse livro for algo relacionado à magia do caos, talvez seja a ponte que a gente está esperando que vai ligar a WandaVision com o Doutor Estranho. Talvez a própria série não traga uma solução dos problemas e leve tudo pra ser resolvido no Doutor Estranho. Talvez a série acabe com mais problema e isso seja resolvido no Doutor Estranho 2. Ou talvez ele apareça no final pra pegar esse livro, ou pra ajudar a Wanda a acabar com a Agatha, e aí eles ficam com o livro, ou ele até ajuda a ganhar a batalha, mas o livro vai embora com a Agatha e ela sai fugida, ou algum outro inimigo pega, ou eles acreditam que o livro termina destruído, mas ele se reconstrói de alguma forma. Não sei, talvez alguma coisa esteja envolvida com esse livro para a ligação que a gente tanto espera com o Doutor Estranho 2. E olha, como eu falei antes, né, aparentemente os gêmeos terminam esse 7º episódio desaparecido. E a gente não tem nem ideia do que a Agatha quer fazer ou até já fez com ele. Não sei se talvez eles estejam presos dentro do livro ou se eles sejam a fonte de energia para ela poder usar o livro, usar alguma magia dentro daquele livro. Mas assim, para mim tá cada vez mais claro de que eles são a chave para alguma coisa, e não propriamente a Wanda. Eles são a chave de alguma coisa e ela quer usar eles para alguma coisa. Talvez como própria fonte de energia, talvez como arautos para alguma coisa, talvez manipular a cabeça deles para eles desenvolverem as habilidades e fazerem alguma coisa que ela mesma não pode fazer, mas no fim de tudo, eles são a chave que ela precisa. Eu acredito que eles estejam vivos, né, que ela não tenha matado eles, nem que eles tenham virado pura energia ou que tenham sido absorvidos para alguma outra dimensão ou coisa do tipo, porque eu realmente acho que a Marvel tá querendo fazer os Jovens Vingadores, né? Eu acho que já confirmaram a presença da América Chaves, já tem indícios aí de que a
a filha do Homem-Formiga, a Cassie Lang, vai ser a estatura. A filha do Gavião Arqueiro já tá treinando pra atirar. É bem possível que o Hulkling apareça na Capitã Marvel 2, como eu já tinha dito em alguns episódios anteriores aqui. A Kamala Khan também deve aparecer em breve. Então tá tudo caminhando para ter os Jovens Vingadores. Eu acho que eles não fariam essa equipe sem o Celery e o Wicano. Então eles ainda devem voltar para a série, devem ser resgatados, e eles ainda devem crescer mais um pouco para ficarem com pelo menos uns 16, 17 anos, mais ou menos a idade do Peter Parker. Uma outra coisa que me deixou muito intrigado foi quando a Agatha entrou na cabeça da Wanda. Assim como a Wanda fez com o Homem de Ferro, como ela fez com o próprio Hulk, né, aquela magiazinha que joga na cabeça. Só que aquilo ali pra mim não foi só pra mostrar a abertura e contar tudo que ela tinha feito. Pra mim no próximo episódio, né, o de sexta-feira agora, o episódio 8, vai mostrar que ela vai tentar manipular mais a cabeça da Wanda, porque não faz sentido ela ter usado aquele truque, ter entrado na cabeça da Wanda só pra mostrar aquela aberturazinha. Eu acho que tem mais coisa vindo por aí, eu acho que mesmo que ela não consiga, ela vai tentar fazer mais alguma coisa com a cabeça da Wanda. Mas uma coisa é certa, né? Foi como meu ilustre primo, tão citado aqui no canal, falou. A própria Wanda, ela pode ser a roteirista da série, mas a diretora é a Agatha. E faz sentido, porque por mais que o roteiro esteja pronto pra seguir a vontade da Wanda, tudo vai acontecer da forma que a Agatha quiser, pra ficar mais fácil pra ela, pra ficar mais prático pra ela. Então, a Wanda ela pode mudar o quanto que ela quiser, mas ela só vai mudar de acordo com aquela perspectiva que a Agatha quiser que ela mude. Ela até mesmo fingiu aquela demência lá pro Visão, pra o Visão acreditar que ela tava presa junto com aquelas outras pessoas nos limites da cidade, e a gente viu nessa aberturinha da Agatha Harkness aí, que na verdade ela tava fingindo. E ainda teve o ato mais cruel dela até agora, ela matou o cachorro. E eu matei o Spark também. E ainda nesse episódio teve um comercial muito interessante, né? Que foi daquele antidepressivo Nexus, que pra quem não pegou aí a referência, Nexus é um ser do universo da Marvel, aliás, 2 universos da Marvel, porque tem o conceito de multiverso, e inclusive eles estão trazendo isso pro próprio universo cinematográfico da Marvel, onde ele foi primeiro citado no Homem-Aranha, aonde o Mistério faz o Peter Parker acreditar que o multiverso é real, e aí depois você acaba, não, era só sacanagem do Mistério, a Marvel não vai colocar multiverso. E aí eles pegam e anunciam Doutor Estranho Multiverso da Loucura, mostrando que de fato vai ter o multiverso na Marvel, mas esses seres Nexus, né, em cada um dos universos do multiverso, é um ser que ele é extremamente importante pra coesão, pra delimitação e pra estabilidade daquele universo. Ele é extremamente importante pro fluxo da realidade e do tempo, porque são personagens que de alguma forma vão ter a capacidade de alterar as probabilidades, ou seja, mexer com a realidade daquele universo. Então eles são extremamente importantes pra coesão e pra deixar tudo certinho, nos padrões que tem que ser. Isso é um ser Nexus. E aí o comercial até fala, porque o mundo não gira em torno de você. Ou será que gira? E nesse caso, realmente gira, porque eles são obrigados a estar presentes nesse universo. O universo faz de tudo pra manter eles ali, então eles sempre vão estar ali, porque eles têm que manter a coesão de tudo. E aí nas várias terras tem diversos personagens que são seres Nexus, né? Na Terra 616, que é o universo regular dos quadrinhos, é a Feiticeira Escarlate. Em outro universo é a Jean Grey. Em outro, o Franklin Richards, que é o filho da Sue Storm e do Reed Richards, né, do Quarteto Fantástico. Em outro é o próprio Odin, e assim vai. E mesmo sem uma participação muito grande na tela, a gente teve a aparição da Darcy, que teve um papel muito importante nesse episódio. Por mais que não tenha mostrado isso pra gente, ela teve o papel de situar o Visão em tudo que tinha acontecido na história com ele e com a Wanda até chegar na série. Então ele até fala, ela diz que essas coisas pode até ser verdade, mas eu não consigo lembrar, é como se fosse com outra pessoa, mas é importante ele saber, porque assim isso deixa ele ainda mais próximo da Wanda. Ele quer salvar a esposa, ele quer salvar os filhos, ele ama ele, se preocupa, mas ele tava meio distante porque ele achava que a Wanda tava fazendo besteira, que ela tava sequestrando aquelas pessoas ali todas. Talvez nem tenha sido obra dela propriamente dita, ela tenha sido manipulada pela Agatha pra fazer isso, mas de qualquer maneira, isso fez com que o Visão tivesse ainda mais gás pra voltar e querer ajudar a esposa, saber de tudo que eles já tinham passado, saber que ele mesmo já tinha pedido pra Wanda matar ele, só que o Thanos tinha voltado no tempo e fez a Wanda assistir ele ser morto. Tudo isso foi muito importante pra mim, na minha opinião, né? Foi muito importante pra que ele conseguisse ganhar ainda mais empatia pela esposa e que
desse ainda mais vontade de lutar por ela. E como já era imaginado e como eu já tinha levantado a hipótese aqui, eu acho que no vídeo passado mesmo, a Darcy ficou acordada. Ele não colocou ela de volta no transe. Então ela tá indo pra lá, ela deve se reunir com a Mônica Rambeau, e aí as duas vão ajudar o Visão e a Wanda, né, contra a Agatha e esse falso Pietro, ou contra a Agatha sozinha, porque talvez esse falso Pietro seja eliminado aí pela própria Mônica Rambeau antes de mais ajuda chegar. Mas eu acho que vai ter uma união aí dos heróis, né? A Darcy mais na estratégia, tentando hackear alguma coisa, se o tempo avançar de novo, ou se ela conseguir pegar algum material mais tecnológico, talvez o que o diretor da SWORD envie lá pra dentro fique no campo de batalha e a Darcy consiga usar de alguma forma. E eu acho que pro embate vai mesmo Visão, Wanda e a Mônica. E aí vai entrar o salvamento dos gêmeos, que eu acredito, como eu falei, que ainda não sejam mortos, nem absorvidos em lugar nenhum. E pra isso eles vão ter que agir rápido, porque se aquelas raízes estão mesmo absorvendo magia, talvez elas estejam absorvendo a magia dos garotos. Então eles têm que ser salvos antes de serem drenados. Mas como ainda faltam mais 2 episódios, eu acho que as coisas não vão ser resolvidas no próximo episódio. Eu acho que ainda vai piorar antes de melhorar. Ainda vai ter mais problema antes deles conseguirem encontrar a solução, ou pelo menos colocarem um fim pra solução ser achada no Doutor Estranho 2. Então talvez ainda apareça mais algum inimigo ou mais alguns inimigos. Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E bom, esse foi o nosso vídeo sobre o 7º episódio de WandaVision. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido a série. E bom, vocês podem acompanhar a série oficialmente aí pelo streaming da Disney Plus. Mas então é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu e fui!